Salve, salve! Está começando mais um episódio aqui do Marcas e Valentes, o seu podcast de empreendedorismo, de brand, de marketing, claro, de bons negócios. Eu sou Marco Pagetti, jornalista e host aqui do Marcas e Valentes, e hoje nós temos a honra de receber um jovem empreendedor que é particularmente amigo da casa também, Lucas Carvalho. Tudo bom, Luquinha? Legal demais estar aqui, viu, Pagetti? Obrigado, cara. Uma honra estar aqui. Que bom. O Lucas empreende na comunicação, tem cursos e tem um podcast muito relevante que a gente vai falar um pouquinho ao longo aqui dessa entrevista. Mas já de antemão quero agradecer a sua audiência aqui com a gente. Você sabe, o Marcas e Valentes é um podcast aqui dos estúdios Diamondcast. Se você quer gravar o seu conteúdo, quer fazer o seu podcast, quem sabe realizar aí o seu curso de videoaula, tá aqui, a melhor opção para você é aqui nos estúdios Diamondcast. Equipamentos de ponta, profissionais qualificados. Você vem aqui, conversa com o Cadu, o Dudu, com o Fernando. Eles vão te atender com muita simpatia e todo o cuidado que você merece para tornar o seu projeto, claro, realidade. Então, já sabe, estúdios Diamondcast aqui na Zona Norte de São Paulo. Você tem o melhor aparato para fazer o seu negócio, o seu projeto acontecer. Luquinha, vamos começar com o nosso podcast, a nossa entrevista de fato. Primeiro eu quero saber quem é Lucas Carvalho. Se apresente, por favor. Poxa, é difícil falar de si, né? Cara, eu sou um jovem de 33 anos. 33 anos sou um jovem ainda, né? Posso dizer que sou? É um jovem. Eu sou jornalista, eu sou repórter de TV, tenho o podcast, né? O Tagarelando que eu faço com a minha namorada, que também é jornalista. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Araçatuba, comecei minha carreira em TV lá, como estagiário. De estagiário fui para reportagem. Depois saí de Araçatuba, fui para Bauru. Comecei no SBT em Araçatuba, fui para Bauru para ser repórter da Record. E aí lá, graças a Deus, assim, tive sucesso naquilo que eu me propus a fazer, porque foi graças a essa minha passagem por Bauru que eu consegui uma oportunidade na Record em São Paulo. Estou aqui em São Paulo, fiquei quase 5 anos na Record de São Paulo e agora estou no SBT. Voltei para casa, né, onde tudo começou. Agora, mais recentemente, no SBT, fazendo Tá Na Hora, Repórter Tá Na Hora, que é o programa das tardes do SBT. E fora isso, sou um cara sonhador, mas ao mesmo tempo um cara que gosta de realizar. E eu acho que é legal esse nosso papo, porque eu acho que eu sempre empreendi sem saber o que era empreendedorismo. Porque desde moleque, quando eu dizia que seria jornalista, eu gosto de comunicação desde sempre, eu já fazia rádio na escola, fazia jornal na escola. Quer dizer, eu acho que isso era uma forma de empreender sem saber o significado da palavra empreender, né? Era tudo uma referência, mas tinha ali o meu toque, a minha marca, a minha mão, né? Eu acho que eu sou esse cara. Você lembra o começo, as primeiras vezes que você falou, agora olhando para trás, acho que aqui eu comecei a ter os primeiros passos de tentar empreender, de me arriscar e fazer negócio? Cara, então, eu acho que... Você sabe que eu não tinha muito essa ideia do empreendedorismo, tanto que eu acho que eu fazia sem saber de fato o que era. Porque hoje a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de coisas para ganhar dinheiro, negócio, aquela coisa toda. Mas quando eu comecei a falar que eu seria jornalista, eu comecei a fazer coisas que eram voltadas para a área da comunicação, ainda era muito moleque, que eu considero como algo de empreendedorismo. Aquela vontade de fazer, aquela vontade de realizar. Então, talvez os primeiros passos tenham sido aí, nessa infância, nessa adolescência. O empreendedorismo para tentar ganhar dinheiro ou para tentar fazer negócio é bem mais recente. Eu acho que talvez o meu principal case hoje seja o podcast. Ainda que ele ainda esteja, eu acredito que a passos lentos. 1 ano e 4 meses de podcast é uma luta, é um trabalho, você sabe disso. Nós temos muitos podcasts bons no mercado, aqueles que surfaram na crista da onda, que iniciaram esse movimento. Sim. E que estão infinitamente à frente. Mas o empreendedorismo de fato, esse de gerar negócios, de pensar mais como um empreendedor, que seja na área de comunicação, é muito mais recente. Tanto que é um projeto que está, assim, acho que engatinhando. Você tem um mundo na internet. Só que eu acho que eu estou muito no começo ainda. Há 1 ano e 4 meses
gravando com resiliência e acreditando no projeto. Queria que você falasse um pouquinho da ideia de empreender com o podcast. Como é que foi isso? De onde surgiu? A ideia surgiu, na verdade, acho que antes do objetivo de empreender, foi, na verdade, era para ser uma válvula de escape. Eu vinha de uma pegada que eu estava fazendo jornalismo policial há muito tempo, fazendo a mesma coisa todos os dias. Que é muito pesado. Que é muito pesado. E é o tipo de reportagem que você faz, pelo menos comigo, assim, eu me envolvo com a história a ponto de chegar em casa e não conseguir, às vezes, me distanciar dela. De ficar remoendo aquilo, de ficar pensando. Isso não estava me fazendo muito bem. Então, eu queria já fazer alguma coisa que fosse autoral. Alguma coisa que eu tivesse um pouco mais de autonomia. Alguma coisa diferente do que você fazia no cotidiano como jornalista, repórter. E que eu tivesse autonomia. Que eu pudesse decidir sobre o que eu ia falar, quem que eu tentaria levar lá no programa. Uma coisa que eu pudesse colocar ali a minha cara. E aí foi que surgiu a ideia do podcast. A minha namorada, ela é jornalista, ela é editora de texto, nunca trabalhou com vídeo. E aí, um dia conversando, eu falei, estava a fim de fazer um podcast, tal, não sei o que. Ela falou, eu embarcaria nessa com você. E aí eu falei para ela assim, mas no vídeo? Ela, por que não? E aí a gente começou. A gente formatou uma ideia do que seria o programa. Seria um programa de conversas variadas, não necessariamente para falar de televisão, mas a gente acaba levando muita gente de TV por transitar nesse ambiente, né? Claro, natural. E aí começamos, cara. Aí começamos pensando numa agenda de convidados. Essa parte fica mais para mim, eu gosto mais. Ela tem muito mais facilidade e talento para editar, que é até a função dela. Ela é muito mais criativa que eu nesse aspecto. Eu não tenho nem paciência, acho que nem talento para isso. Então a parte da agenda fica mais comigo. E aí, com o tempo que a gente foi ganhando inscritos, que alguns episódios foram viralizando, graças a Deus, que a gente começou a monetizar. Aí que veio um pouco desse pensamento mais empreendedor. Do tipo assim, cara, o Tagarelando tá virando uma empresa. Dá para virar um negócio. Dá para virar um negócio. Só que hoje, o Tagarelando conta com uma equipe imensa de apenas 2 pessoas. É o empreendedorismo, né? Exatamente isso. Então, apenas a Paloma e eu que tocamos esse projeto. E nós temos os nossos trabalhos, né? Sim. Eu tô no SBT, ela tá na Record. E nós fazemos horários muito distintos, muito diferentes, então é muita coisa para você lidar, né? São as nossas rotinas, é a relação do casal, é a relação do empreender, do podcast, de falar das coisas relacionadas ao podcast. Nem toda decisão a gente consegue tomar em conjunto. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão porque eu não consigo falar com ela, porque ela está enrolada no trabalho, ou é o horário que ela está dormindo, aquela coisa toda, né? Porque ela trabalha à noite, de madrugada na Record. Então, assim, cara, é realmente na raça e na resiliência, como você disse. Você, nesse 1 ano e 4 meses, você pensou em desistir? Algumas vezes. Por quê? Algumas vezes. Eu acho que não é nem vergonha dizer isso, porque eu só pensei em não desistir, né? Porque é tudo muito novo. É difícil de fazer. Eu costumo dizer que o podcast era para ser uma válvula de escape. E eu acabei arrumando mais sarna para me coçar, porque é um trabalho. Mais trabalho, não tem jeito. É um trabalho. Tem que convidar, tem que marcar, arrumar logística, acertar estúdio, contar com imprevistos. Exatamente. Faz parte. E você começa pagando para fazer, né? Levou um tempo para o podcast começar a se pagar. Tipo assim, não sai do meu bolso para poder fazer. Eu não ganho nada, mas também não gasto. Levou um tempo para isso acontecer. Né? Então, você tem várias questões. Tem isso, tem a questão financeira, a dificuldade, de repente, de você arrumar um patrocínio, que a gente conseguiu alguns, mas não é uma coisa muito fixa. Você tem 1, 2, 3 meses, depois você não tem mais. É uma coisa que começa e termina muito rápido. É flutuante. Muito flutuante. Você tem a questão da agenda, que é difícil. No meu caso, com a Paloma, de bater as nossas agendas. Então, a gente se dedica ao Tagarelando, em geral, quase que 100% aos sábados. Que a gente grava aos sábados. Nosso programa, a gente põe no ar às sextas. Mas a gente faz aos sábados, que é quando eu estou de folga e ela, eventualmente, está de folga. Porque ela trabalha no sistema de plantão aos fins de semana. Sim. Então, você imagina que nos fins de semana de folga a gente trabalha também.
Ou seja, não descansa. Não descansa, né? E às vezes a gente está lá assistindo um filme e daqui a pouco tá falando no podcast. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tem um insight e não desliga nunca. Não desliga nunca. E eu falo pra... a gente tá trabalhando agora, a gente tá vendo um filme falando de podcast. Faz parte. E fora, o Pajete, que aí eu acho que é uma coisa também que mexe mais com a resiliência da gente. Que é o lance de ganhar hate. Ou os haters, né? Porque você se coloca numa condição de que as pessoas vão julgar não só o teu trabalho, mas o que elas pensam que sabem ao teu respeito e quase que sempre elas não sabem nada. Então, às vezes, elas assistem um programa que elas não gostaram, sei lá, da pergunta que você fez, ou da pergunta que você deixou de fazer, ou da forma como você lidou com aquele convidado, que ela te acha desrespeitoso, ou que ela te acha que passou pano, sei lá. Cada um tem a sua interpretação daquilo que assiste, daquilo que vê. E tem muita gente que destila ódio. Isso a gente já passou, porque nós tivemos já alguns episódios que foram bastante polêmicos e que repercutiram. E eu, trabalhando em TV, eu nunca senti isso. Porque a gente tem uma comunicação, teoricamente, unilateral Exato. no trabalho de televisão. Exato. Queria até aproveitar que você está falando, o pessoal que está acompanhando aqui ao nosso podcast, lidar com o ódio, com gente que joga contra, é muito comum quando você empreende, quando você começa um novo negócio. Tem um monte de pessoas que vão desacreditar naquilo que você está botando para jogo. Como que você lida? Porque você não está lidando só com pessoas próximas, você está lidando com pessoas na internet. Porque às vezes pessoas que não conhecem a sua história, não sabem quem é o Lucas e só estão ali jogando você para baixo. Acho que essa é a parte mais difícil, eu acho. Quando você me perguntou se já pensou em desistir, esse foi um dos motivos. Porque também é o seguinte, você sabe o quanto você se dedica para fazer aquilo dar certo, e aí você lê comentários de pessoas que te colocam ali para baixo, que te julgam, que te xingam muitas vezes. Aí você vai falar assim, pô, Luquinha, mas você quer só receber elogios? Não, não é só receber elogios. Mas existe uma forma correta de se fazer uma crítica. Você pode não gostar da pergunta que eu fiz, você pode achar que eu deixei de fazer uma questão e tal, mas tem gente que consegue entrar na tua mente e faz você questionar se você é bom naquilo que você faz. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já? A pessoa entrou na tua mente de uma tal forma que você falou assim, meu Deus, mas será que eu nasci para fazer isso? Tem 13 anos que eu sou repórter. 13 anos que eu trabalho com comunicação. Eu só fiz isso na minha vida inteira. E eu já parei para pensar, será que é isso mesmo? Porque você lê um comentário ali da pessoa que conseguiu te deixar para baixo. Sim, eu acho que isso é muito alimentado por um processo chamado síndrome do impostor. Isso acontece, e tem inclusive muitos estudos psicológicos que falam sobre isso. Quando a pessoa, por algum motivo que vem de fora, ou até uma autocobrança muito grande, ela se sente não capaz de fazer aquilo que ela é muito boa. Sim. Como você mesmo está falando, que, enfim, se não fosse bom, não estaria há tanto tempo como repórter e numa ascensão tão grande assim também. E na verdade, Pajete, eu acho que assim... Em vários pontos. Eu penso o seguinte, estou há bastante tempo e, cara, tentando, lutando, aquela coisa toda. E evoluindo. Tentando evoluir, aquela coisa toda. Quando alguém vem e meio que coloca em xeque isso tudo que você construiu, é difícil num primeiro momento você lembrar dessa história toda que você construiu ou do que você está tentando construir. Você já foca direto na crítica, né? Porque, na verdade, a crítica muitas vezes ela vem com aquele ódio, com aquela coisa ruim, que meio que te desestabiliza mesmo, né? É impressionante como uma crítica destrutiva, ela te toca mais ou ela mexe mais do que um elogio. Você pode ter 99 elogios. O hate que aparecer ali no seu vídeo vai te impactar mais. Exatamente. Não? Eu acho... E a internet, ela deu muita voz a isso, né? A essas pessoas que, por trás de uma tela, elas falam o que elas querem. Então, eu acho que esse é um dos pontos difíceis, assim. Mas, falando do empreendedorismo, eu acho que empreender, de uma forma geral, não é uma coisa fácil, uma coisa tranquila. Os grandes empreendedores faliram muitas vezes, desistiram daquilo, mas retomaram em outra coisa, né? Eu já levei empreendedores lá no Tagarelando. Os caras que hoje estão milionários, mas que se lascaram muito. Então, assim, não é realmente uma coisa do tipo, pôs a mão, virou ouro. Nem sempre é assim, né? Você lembra alguma história que passou pelo seu podcast? Você fala, não, essa foi muito boa.
Cara, assim, olha, tem muitas histórias que foram muito boas, mas de empreendedorismo são duas que eu acho que talvez se destacam. Talvez a mais recente agora, que foi a que a gente encerrou a nossa segunda temporada, nós convidamos para bater um papo o Primo Pobre. Cara, ele era, né? Não é mais. Pobre, CLT, igual nós. Milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. E ele ficou rico apenas trabalhando, óbvio, mas se dedicando ao conteúdo dele de internet. E por que eu digo apenas? Porque ele falou assim, foi um conteúdo X que ele fez que viralizou e fez ele se tornar o Primo Pobre. Porque ele também não tinha essa expertise. Ele passou a ver que ele tinha a partir uma do estratégia, um pensamento. Vou fazer isso para viralizar com uma intenção. Nenhuma intenção. Ele só foi lá e fez. Só foi lá e fez. E é um cara que a história dele é muito legal. É um cara que a vida inteira trabalhou muito, tinha 6 ocupações ali, 6 fontes de renda para conseguir ali manter a família, aquela coisa toda. Então, não há uma fórmula mágica. Existe muito trabalho, existe talento. Eu não gosto muito da palavra sorte, mas para algumas coisas talvez um quê de sorte ajude, do tipo, esse conteúdo agradar a tal ponto que ele vai viralizar e vai ser isso que vai te fazer se tornar esse cara que é autoridade nesse assunto. Hoje ele é. E o interessante dele é que ele fala para pessoas pobres, para pobres mesmo. Diferente do Primo Rico, que tem uma oratória diferente, da Natália Arcuri, que fala para um público um pouco diferenciado. Que são referenciais ali na educação financeira hoje, muito. Né? Só que o Primo Pobre, ele descobriu que o talento dele é falar para pessoas que são pobres que elas podem mudar e melhorar de vida. Então, ele achou o público dele. E são com essas palavras fáceis que ele fala. Então, para mim, ele é um exemplo de empreendedorismo para pessoas comuns como nós somos. E aí, nós levamos recentemente também um empresário de Minas, o Jorge Malaquias. Ele já fala mais para um público especializado, até foi não foi uma dificuldade, mas eu falei para ele antes dele entrar com a gente, falei, olha, Jorge, não se esquece que você é esse empreendedor, esse cara, fala para geral. Porque ele tem o hábito de dar palestras e participar de programas muito nichados, assim, né? Então, o cara, às vezes, começa a usar algumas expressões que nem todo mundo vai entender. O grande público, que eu acredito que seja o que o meu programa alcança, que é o que pelo menos a gente tenta, na verdade, né? Mas ele é um exemplo também de empreendedorismo. Um cara que, criança, falava que queria ser empresário. Porque ele olhava as vendinhas do bairro e ele achava incrível essa relação de consumo do cara que ganhava dinheiro comercializando. Então, você imagina. E o cara foi crescendo e foi construindo. Um apaixonado por empreender, não é por maluco gerar isso? negócio. O cara falava que, de moleque, ele falava que ia ser empresário. Poucas pessoas falam que realizou o sonho. E ele não era ele não nasceu numa família rica, do tipo assim, nossa, minha família toda é de empresários, então eu sou um herdeiro, o meu sonho é ser empresário. Não, o cara via ali as vendinhas ali no bairro e tal, e aquilo pegou o cara. Olha, você falou sobre uma dessas entrevistas do Primo Pobre. Eu queria até chamar o pessoal que está assistindo ao podcast para uma reflexão. Às vezes, a gente se preocupa tanto em criar uma estratégia, criar um plano para fazer as coisas acontecer, cria os passos. Não, vou fazer primeiro isso, depois aquilo, aí isso aqui vai dar um resultado. A gente vai lá, faz o outro e não dá o primeiro passo. Acho que se você tem a intenção de empreender, pode ficar aqui um ensinamento de quem já fez acontecer também. Dá o primeiro passo, acredita. Talvez não seja no primeiro nem no segundo passo que vai dar certo, mas segue caminhando, porque cada passo que você der, cada novo momento vai te tornar um pouco melhor. Acredito que no seu podcast, Lucas, também foi assim, não? O primeiro podcast, o primeiro episódio que você gravou, seja completamente diferente desse de 1 ano e 4 meses depois, não? Totalmente. Ganhou muito mais maturidade, muito mais conteúdo. E, claro, a audiência foi sendo construída nesse tempo. Além do podcast, você tem outros negócios? Eu tentei empreender. Eu digo tentei porque foi uma experiência muito rápida e talvez eu acho que talvez tenha faltado um pouco mais de planejamento da minha parte, que foi lançar um curso de comunicação para políticos, aproveitando o período eleitoral. Eu queria ter feito uma coisa maior, uma coisa mais
Mas aí, na verdade, eu trocando uma ideia com um amigo meu, que é editor de vídeos, eu expliquei mais ou menos pelo que eu queria fazer e ele me ajudou a montar um cursinho que deu ali... Curso rápido. Muito ali. rápido, é. Eu achei que faltou um pouco mais de densidade depois assistindo. Mas era, de fato, um curso rápido para aqueles candidatos que não têm muita noção de comunicação ou que, às vezes, nem percebam a importância da comunicação numa campanha, né? Seja na internet, seja no olho, que eu acho que é indispensável ainda. Esse curso ainda está disponível? Está disponível ainda. Mas por que eu falei que talvez eu... Talvez não, faltou. Vamos assumir aqui que faltou um pouco mais de planejamento. Porque foi uma coisa que eu pensei já muito perto do período eleitoral. Talvez faltou tempo para fazer uma coisa e eu não gravei mais bem planejada. E eu não gravei aqui em São Paulo, eu gravei em Araçatuba, que é onde mora esse meu amigo, que é a minha cidade natal. Sim. Então, tem a questão de ter que ir para lá, o deslocamento, enfim, uma série de coisas. Mas a gente vendemos pouquíssimo, pouquíssimos mesmo. Mas eu não me arrependo. Foi uma tentativa, não só do empreender no sentido de tentar ganhar uma grana, mas de oferecer aquilo que eu acredito que eu conheça um pouco, que é de comunicação. Sim. É óbvio que existem profissionais muito mais qualificados do que eu, inclusive especializados em política. Eu gosto muito de política, eu curto muito, eu acompanho, eu consumo isso, e eu tentei colocar o conhecimento, esse que eu adquiri ao longo da vida trabalhando e na faculdade, eu tentei aliar uma coisa na outra. Ou seja, mesmo você tendo a experiência já do podcast em andamento, que já virou um negócio, você tentou um outro negócio que não se saiu tão bem quanto o primeiro. E é isso. Às vezes a gente vai tentar um negócio que não vai dar tão certo, mas aquele vai servir para um próximo. Eu tenho certeza que da realização de um próximo curso, você já vai ter uma bagagem muito melhor, não? Exato. E me preparar mais. Porque, na verdade, assim, em se tratando de eleições, de fato, se eu queria fazer direcionado para políticos, pensei, faltando pouco tempo para o pleito, eu não ia realmente ter tempo. Então, agora, um próximo curso, de repente, de uma comunicação mais para internet, que é uma coisa que eu estou empreendendo, que eu estou nessa, ou, sei lá, um curso de um modo geral para ser repórter, não sei. Estou dando um exemplo aqui. Isso eu tenho mais tempo para poder pensar. Não é uma coisa que precisa ser imediata, mas há um pensamento, né? Ou seja, quando você quiser gravar o seu novo curso, você pode vir aqui nos estúdios da Diamondcast. Se seu amigo me dá desconto? Ah, ele dá desconto. Fala com o Cadu, com o Fernando, que eles vão fazer um precinho para você. Aí, tá. Inclusive, fica a dica para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, viu? Aqui nos estúdios da Diamondcast, você tem estrutura de ponta, profissionais que vão te acompanhar do início ao fim, entregando o conteúdo do jeitinho que você precisa. Bom, Luquinhas, só tenho a agradecer. A gente está chegando ao caminho final aqui do nosso podcast. Já de antemão, quero agradecer muito sua presença, vir aqui, nos abrilhantar, trazer um pouco da sua experiência de negócio também. Mas antes de terminar, tem uma pergunta que eu faço para todo convidado que senta nessa mesa. Para você, o que é ser valente? Valente. Eu penso que ser valente é você primeiro assumir isso para você mesmo. Porque às vezes a gente, para tomar uma decisão, a gente demora muito ou a gente não se sente capaz de tomar uma decisão, como, por exemplo, o primeiro passo que você disse. Então, eu fui inventar de fazer um curso que não foi tão bem sucedido, mas eu tive o primeiro passo de rascunhar um roteiro, de dar a cara a tapa e de entregar algo minimamente bom. Eu digo minimamente porque eu acho que poderia ser mais, mas a ponto de colocar ali para vender, a ponto de colocar a minha experiência ali. Então, eu acho que ser valente é primeiro você assumir isso para você. O primeiro passo é um ato de coragem, porque muita gente não dá o primeiro passo justamente por desacreditar. O cara vai falar assim, mas por que eu vou fazer um podcast sendo que tem tantos no mercado? A própria pessoa joga contra a sua ideia. Eu mesmo me perguntei várias vezes, por que eu vou fazer um podcast sendo que tem tantos podcasts? Podcasts dos mais variados assuntos, dos caras que lançaram essa moda, essa onda, de muitos artistas que já têm milhões de seguidores e já começam grandes, que já tem esse nome, essa bagagem. E eu pensei, por que eu vou fazer mais um?
Só que, na verdade, eu tive que ter essa coragem de dizer assim, bom, pode até ser que seja mais um entre tantos em termos de quantidade, mas eu vou fazer de uma forma que seja um que o cara achou, o cara viu, o cara gostou. Mesmo que ele volte daqui 2, 3 episódios, ou talvez ele não volte, ele só gostou daquele, mas ele ficou. Né? Então, eu acho que ser valente é você assumir isso para você mesmo, dar aí o primeiro passo, ter essa coragem e, acima de tudo, ser valente também de arcar com as consequências do erro, talvez. É isso. Para que o erro não te paralise e para que o erro seja uma forma de você corrigir tua rota e tentar naquilo. E se não der certo naquilo, vai dar certo em alguma coisa. Em alguma coisa há de dar certo. Ah, não, quando você dá o primeiro passo, prego para fora da tábua sempre leva martelada, né? E só se destaca quem vai lá e faz, acontece e de fato realiza. Eu acho que você pode ser melhor em tudo aquilo que você se propõe a ser. O cara pode ser o melhor borracheiro do bairro, ele pode ser o melhor vendedor de doce do bairro, ele pode ser o melhor host de podcast, ele pode ser o melhor repórter, dentro daquilo que ele acredita que é primordial, que é bom, ele pode ser melhor dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? @lucas.carvalho.tv no Instagram, que é o que eu mais uso. O canal Tagarelando? Tá, Tagarelando no YouTube e nas redes sociais, @podtagarelando. O curso para oratória política ainda está disponível? Tá disponível, mas eu não vou fazer propaganda dele não, porque eu quero melhorar. Tá disponível, eu não vou fazer propaganda já dele fica não. aqui o convite, quando tiver um novo pronto, você volta aqui pra gente falar sobre ele. É isso, perfeito. É Tá até, bom? é até bom que eu volto pra contar. Aqui você já é de casa, deu meu irmão. certo. Que bom. Prazer. Gente, Obrigado meu por ter irmão. vindo. Valeu. Eu que agradeço. Você é um cara fenomenal da Imagina. casa. Obrigado demais. Pra gente é uma honra ter você aqui também. Honra pra mim estar aqui sentado. Eu tenho certeza que muitos empreendedores passaram por aqui. Grandes empreendedores, ainda não chego nem perto deles, então honra pra mim é estar aqui com vocês. Não, então, ó, você que está acompanhando, obrigado, Luquinhas. Você que está acompanhando aqui o nosso Marcas e Valentes, aproveita lá, assim que acabar, você já se inscreve no canal, no Tagarelando, vai atrás do @ do Lucas Carvalho, você já sabe. E claro, aproveita para seguir o nosso também, né? O @ Marcas e Valentes, aqui você acompanha todo o nosso conteúdo, aproveita, vai aparecer também o @ dos estúdios Diamondcast para você poder seguir e acompanhar, porque sempre tem novidade, o pessoal está sempre postando, tem bastante podcast já rolando por aqui. Quem sabe o seu é o próximo também que aparece aqui. Eu sou Marco Pagetti, obrigado pela sua companhia até o finalzinho aqui do nosso podcast. Seja forte e corajoso.